Primeiro eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, tá? É um tema bem discutido. A gente escuta pessoas tentando fazer esse tipo de experimento utilizando o gás hidrogênio a partir da eletrólise, utilizando em motores a combustão. E eu, particularmente, tenho muita curiosidade a respeito desse assunto para ter mais informações. Então, parabéns pela ideia do trabalho, muito boa mesmo. Agradecer também ao professor Luiz pelo convite. Tá? Bom, como eu comentei com vocês, eu não recebi o texto, tá? Para poder fazer uma discussão. Então, eu vou ter algumas perguntas que talvez já estejam no texto, tá? A explicação. Então, eu estou me baseando na apresentação de vocês, tá bom? Ali no início do slide, se puderem voltar para lá no início da apresentação, fazendo favor. Isso, pode avançar um pouquinho, avança. Tá, pode parar ali, volta um pouquinho. Tá. Antes, vocês comentaram a respeito do potencial do uso do hidrogênio, né? A respeito do poder calorífico dele e tal. Mas, pelo que vocês me falaram, vocês só me falaram vantagens, né? Que é um excelente combustível e tal. Mas qual que é o ponto negativo dele? Por que hoje o hidrogênio não é utilizado nos carros como combustível principal, né? Então, devido a essa propriedade dele de adesão anômala aos materiais, ele pode acabar danificando um pouco os motores. Tem essa questão de quando ele queima, ele vira vapor de água também. Daí tem gente que diz que ele acaba corroendo o motor, só que eu não encontrei nenhuma literatura falando a respeito disso. Tem também a questão do armazenamento também, né? Sim. Só que no caso, do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente utilizaria o alternador do carro para gerar o gás em tempo real para não ter ele armazenado. Daí não teria o perigo de explosão nem nada. Mas se fosse para fazer um motor completamente movido a hidrogênio, isso já existe. Só que tem essa questão do tanque de hidrogênio, que é o que impede que essa tecnologia seja utilizada. Entendi. De fato, um dos problemas, né, é o armazenamento, né, que você precisa de uma pressão gigantesca, lá você precisa de um cilindro, né, com uma pressão muito alta, né, para você conseguir armazenar isso dentro de um veículo. E talvez seja proibitivo, né, até você implementar isso dentro do veículo. Mas a solução de vocês, então, é fazer a produção em loco e já utilizar. Isso. Né? Tá bom. Uma coisa que eu estava observando nesse gráfico aí também, que vocês comentaram a aplicação nos transportes, né? Mas vocês estão trabalhando com um gerador, um gerador de eletricidade, né? Acoplado a um motor mecânico. Por que não incluir no trabalho de vocês a própria geração de eletricidade, além do transporte? Porque olha só, se vocês observarem, né, seria 64% das emissões, né? Sim. Já que vocês estão com um gerador, né, talvez incluir juntamente com o trabalho, iria valorizar mais o trabalho ainda, incluir, além dos transportes, a própria geração da eletricidade. Eu não tenho esse dado, mas eu acredito que a maioria da geração de eletricidade que utiliza os derivados dos combustíveis fósseis, elas são usinas termoelétricas, né? Daí eu não me lembro certo, mas não teria uma boa aplicação nesse campo. Tá. Só que eu vou atrás disso depois. Tá. Vocês construíram, então, um reator ali para retirar o hidrogênio, né, por meio de eletrólise, né? Qual foi a base que vocês utilizaram? Que trabalho que vocês utilizaram para fazer uma escolha? Porque eu imagino
que esse tipo de reator, ele deva ter vários trabalhos com diferentes tipos de design de, de reator, né? Vocês encontraram vários trabalhos e vocês se basearam em algum trabalho para montar ele? Sim, os dois principais trabalhos assim, que foi usado como referência foi a dissertação de mestrado do Vander Silveira e a dissertação de mestrado do Tiago Fernandes. Não me lembro se está aqui nas referências. Não. Não, mas os dois realizavam um trabalho semelhante, que essas referências utilizavam como referência o trabalho do Al Rosen de 2010. Legal, legal. Que bom que vocês então não fizeram, não montaram assim no achismo, digamos assim, né? Vocês se basearam em algo já testado, né? E já avaliado já em outras pesquisas. Bem legal. Deixa eu dar uma olhadinha lá, volta para mim lá no início, deixa eu dar uma olhadinha nos objetivos do trabalho, fazendo um favor. Tá, deixa eu ver, então objetivo, volta o geral, né? Construir o reator, tá, então a construção do reator é um dos objetivos. Modo gerador é a injeção deste, tá. Beleza. É um trabalho assim, bem pesado, tá? Eu fico imaginando porque vocês querem fazer todo o processo completo, desde a geração até avaliar os requisitos de eficiência desse motor, né? Deixa eu pensar aqui. Produção, tá. Medindo aspectos de produção e eficiência. Como é que está essa produção, esse protótipo que vocês montaram? Ele está produzindo a contento? Ele está produzindo o hidrogênio a contento? Ele produz da forma semelhante como o trabalho que vocês observaram como referência? Sim, os trabalhos de referência, no caso, eles utilizavam todos a rede elétrica para a geração do hidrogênio e depois acoplar. Essa parte de gerar ele em tempo real a gente vai deixar mais para o final, porque a gente precisa ajustar alguns parâmetros, como por exemplo a quantidade das placas utilizadas e a tensão e a potência, que a gente estava com dificuldade também. Entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui, o que mais? Eficiência do motor e emissão de poluentes, tá? O motor a combustão. A gente sabe que tem vários tipos de motores, então vamos pegar o motor a etanol, né? O motor a gasolina, o motor a diesel, né? E todos esses motores, eles têm, dependendo do combustível, eles têm uma compressão, né? Eu não sei exatamente o termo correto, taxa de compressão. Oi, desculpa? Taxa de compressão. Taxa de compressão, né? Que é a parte que ela é mais, dependendo dessa taxa de compressão, ela torna o motor mais eficiente ou menos eficiente de acordo com o combustível. Vocês chegaram a ver essa questão da taxa de compressão pro hidrogênio? Sim, eu procurei bastante sobre alguma referência nisso, só que ninguém aparentemente escreveu nada baseado, ajustando o ponto do motor, né, para variar a concentração não, variar a taxa de compressão, mas não encontrei nada a respeito disso. Entendi. Porque talvez no final a eficiência que vocês estão buscando, talvez ela seja prejudicada, inclusive até pelo próprio motor, né? Mas o interessante é que vocês estão usando o mesmo motor para tudo, então vocês querem variar a concentração, né? Então isso vai sair um resultado legal também. Sim, inclusive esse ajuste e teste do ponto do motor era uma das minhas ideias principais no começo, só que daí o trabalho estava ficando com muita coisa para fazer, a gente infelizmente teve que tirar fora. Então tá, beleza. Passa só mais um slide. Então é a construção, tá? O gasômetro, quantificar a energia produzida, beleza.
Adaptação motor, teste. Beleza, beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês. Bom, eu acredito que vocês tenham pego um trabalho grande, tá? É um trabalho realmente... você exige muita mecânica, muito conhecimento de mecânica, exige um conhecimento numa área que vocês não têm sala de aula, né? Então vocês acabam muita coisa tendo que buscar aprender por vocês, e é esse o foco do TCC, é você buscar conhecimento além do que está em sala de aula. Então nesse ponto é excelente, tá, o trabalho de vocês. E eu só espero assim que vocês não tentem abraçar demais, pegar muita coisa, para que depois, lá no final, não consiga apresentar o suficiente. Então, tentem delimitar, verifiquem o trabalho de vocês e tentem delimitar o máximo possível o que vocês vão conseguir entregar, sabe? Para não chegar de repente e falar assim, olha, a gente vai fazer isso, e aí a banca fica na expectativa que tenha esse conteúdo todo, né? E tudo bem se não conseguirem, porque é um trabalho gigante, como eu disse, né? Tem muita coisa de fato, tá? No mais, eu vou aguardar o texto, tá? Para dar uma lida mais à frente, e aí eu passo alguns meus pontos, minha avaliação para o professor Luiz, tá ok? No mais, parabéns pelo trabalho novamente, tá? Só tentem delimitar o máximo possível, verifiquem novamente se vocês vão conseguir abraçar o que vocês estão propondo, mas no mais, parabéns pelo trabalho, está muito legal. Obrigado, professor Jair. Só gostaria de registrar aqui que eu comuniquei à professora regente da disciplina na semana passada, né, que seria o professor Sérgio e o professor Jair. Mesmo assim, ela não enviou o trabalho para o professor Jair. Agora a palavra para o professor Sérgio. Boa noite a todos, boa noite aos alunos aí que estão apresentando o trabalho. Minhas saudações aos demais membros da banca, o professor Luiz e a professora Celina pelo convite, muito obrigado. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, é um tópico que é muito interessante. Por vezes quem é da área já ouve falar um pouco sobre isso, mas aprendi bastante lendo o trabalho de vocês. De fato, a parte escrita do trabalho eu achei legal porque está uma leitura de um nível adequado, então está uma leitura fácil. Uma pessoa, acredito que qualquer colega da turma de vocês, por exemplo, que leia o trabalho, vai entender bem sobre o que se trata, e é isso que a gente busca, né? Uma linguagem clara, que uma pessoa, entre aspas, leiga, né, mas que tem o básico de conhecimento, consiga entender do que se fala, e isso está bem adequado, né? Então, uma introdução bem legal. Eu fiz eu vou mandar isso para o professor Luiz em PDF já, alguns pequenos grifos, alguns probleminhas na parte de referência, a maneira que foi escrita. Eu não sei se vocês fizeram no Word, no Google Docs. Foi em algum desses, foi? Foi no Docs do Google. Foi no Docs, né? Então, talvez tenha algumas extensões que ajudem vocês a colocar as referências da maneira mais adequada, tá? Então, já fica de antemão para vocês darem uma olhada nisso, tanto durante o texto, como nas referências lá do final, seguindo as normas, tá? Isso aí tem que ser visto. Então, a introdução e a hipótese, até mesmo o problema, tá bem legal. No final aqui do problema, eu me coloquei aqui uma pergunta. Como é que foi? Eu perguntei se não era possível apenas com HHO. Deixa eu ver por que eu me perguntei isso. Porque você disse que para isso funcionar vai ter que usar gasolina também num veículo? Sim. E por que não poderia apenas com HHO? Bom, então, se fosse para realizar a aplicação nos veículos automotivos, simplesmente não tem da onde a energia vir, né? A segunda lei se não me engano, a segunda ou a primeira lei da termodinâmica. O que acontece é que
Esse gás, pelos combustíveis ser oleoso, ele acaba deixando restos que acabam aumentando a aderência dos pistões na camisa. E o gás entra justamente aí, aumentando a eficiência nesse ponto, porque você gasta a energia que o próprio motor gerou, com percas, para gerar o gás, e depois você reinjeta esse gás e queima de novo. E mesmo assim ele apresenta eficiência, devido à natureza da gasolina. Então, se fosse para utilizar só o gás, ia ter que carregar um tanque com o gás. Certo, entendi. Uma coisa que o texto não traz e que eu vou perguntar para vocês me dizerem agora. Quando a gente fala de um combustível, algo do tipo, e a questão de segurança desse combustível? Tem algum comentário a fazer a respeito? Bom, o ponto mais perigoso dele seria realmente o hidróxido de potássio, que é utilizado para realizar a eletrólise. Fora isso, as quantidades geradas automaticamente não acabam oferecendo um risco relevante. E, bom, durante os testes, um gasômetro cheio de gás é potencialmente perigoso também, mas em um cenário de aplicação não representa nenhum perigo. Já é uma sugestão que eu faço, porque trabalhos que mexem, querendo ou não, com engenharia, né, de alguma certa maneira, é bom você sempre trazer o tópico da segurança, tá bom? Então, na revisão da literatura, vocês procurem algum tipo de literatura que fale sobre a segurança dessa aplicação, para a gente já ficar ciente, né? Beleza. Eu tinha até colocado aqui no começo no começo não, né? Na revisão da literatura de vocês, que era como vocês iriam medir a redução, mas lá no final, esse equipamento que vocês vão medir a redução de emissões dos hidrocarbonetos e etc., vocês já possuem esse equipamento para uso? Sim, o professor acho que vai pegar emprestado do TFPR. Ah, certo. Eu tinha colocado porque até esse momento no texto não tinha sido falado e eu fiquei perguntando como é que eles vão fazer essa medição, né? Mas tem um equipamento, tá? Show de bola. Aí, pessoal, um comentário, justamente na revisão da literatura, é um momento que vocês vão trazer a palavra de especialistas da área, né? Sobre os determinados tópicos. O que é que acontece? A revisão da literatura de vocês tem uma página, inclusive, que não tem uma referência. Aí, quando você não coloca a referência, eu imagino que está vindo da sua cabeça, né? Mas mesmo que venha e mesmo que você esteja certo, querendo ou não, é importante você corroborar essa ideia com o que alguns especialistas já trouxeram. E é justamente a revisão da literatura. Se é a revisão da literatura, vamos trazer o que é que os especialistas falaram sobre os tópicos, né? Citar da maneira correta, até para não correr nenhum risco de plágio, por exemplo. Porque você fala, você leu, né? Aí você vai lá, coloca. Não, mas você coloca quem foi que falou sobre aquilo ali, porque esse é o momento justamente de você colocar, tá bom? E isso segue para toda a revisão da literatura, tá? Todas as etapas aqui, eu achei que foram bem poucas as referências que foram utilizadas. Então, tomar cuidado com isso aí, tá, gente? Algumas imagens interessantes que tem aí, inclusive da parte prática, vocês podem trazer aqui também. Tem várias, né? Tem peças que vocês já haviam produzido, e é uma coisa que a gente costuma dizer para os alunos aqui do técnico, é que não tenham medo de mostrar o que deu errado. É importante, na verdade, vocês mostrarem o que deu errado no trabalho, porque outras pessoas podem ler esse trabalho e tentar replicar essa ideia, e vocês já vão ter mostrado o que funciona e o que não funciona. Então vocês podem mostrar que vocês fizeram uma adaptação porque do jeito que vocês fizeram primeiro, não ficou legal. E aí vocês já estão mudando, né? Isso é ciência, né? Querendo ou não, então você pode mostrar isso no seu trabalho sem problema. Tá bom? Aí, a parte da metodologia, pessoal, foi a parte que eu achei que... Como eu falei, o começo do texto estava bem agradável a leitura. Eu acho que a partir da parte da metodologia tem que cuidar um pouco mais. A leitura ficou um pouco mais maçante, por assim dizer. Corrigi até mesmo um pouco da ortografia, certo? Eu fiz algumas marcações, vocês vão ver lá. E aí, às vezes, estava já ficando um pouco cansativo, porque estava meio estranho, né? Alguns problemas que eu não vou nem citar aqui, mas depois vocês vão ver lá. Eu acho legal colocar essas imagens, justamente que são já... Vocês colocaram aqui, acervo do autor, que a gente vai ver realmente o que é
a realidade do projeto de vocês, né? Importante que vocês coloquem isso daí. Tá, beleza. Eu coloquei a figura 5 do trabalho, que é uma figura que ela tem aí também, que são as cargas das lâmpadas, né? No trabalho eu não achei legal porque ela tem um fundo escuro. E aí no trabalho ficou ruim até de ver. Aqui tá maior, dá pra ver, né? A gente sabe, a tensão e a frequência aí padrão, né? Sabe uma coisa que eu achei interessante? Quantas lâmpadas vão ser usadas lá na carga, que vocês falam no trabalho? 10, mas a figura só tem 9. Vocês falam 11. 11? É. Ah, Vocês tá. falam 11 lâmpadas de 100 watts, totalizando 1.100 watts. Aí eu olhei na figura, tem 9. Então assim, mas tem... Talvez usem outro multisim, né, com um fundozinho branco, bem bonitinho. Tem até umas lâmpadazinhas mesmo, né, no multisim. Tem vários, né, com umas lâmpadazinhas bem bonitinhas, porque esse fundo... Imagina, esse fundo preto pra gente imprimir já fica ruim, né? Você coloca uma coisa com fundo branco e com algumas coisinhas pretas, mas deixa. Uma parte aqui, vocês têm que padronizar uma coisa que quando vocês falam de medidas, ficou uma sopa de letrinhas. O quê? Em hora você bota junto, outra hora separado, em hora você coloca abreviado, em outra extenso. Vamos padronizar, né? Vamos deixar que a leitura fique mais fácil. Já possui, né? Tem uma parte aqui também, vocês... Está marcado, mas na página 22 do trabalho eu não entendi. A conversão da fonte de tensão alternada de XV, deve ser X volts, para XV em corrente contínua. Talvez você já esqueceu de colocar, né? Ah, não, eu vou transformar 220 volts em 3, né? Você falou em alguma coisa. Eu acho que deve ser isso. Então tá um X lá, viu, gente? E aí termina essa parte. E agora eu vou falar a parte que mais me assombrou no trabalho. O cronograma. Vocês notaram que o cronograma que vocês colocam na imagem, ele não conversa com o texto? Todas as datas estão erradas. Todas. E isso é um problema, porque isso faz a gente pensar, na época da inteligência artificial, que eu não sou contra, mas aqui ficou bem feio, viu, pessoal? Isso aqui é uma coisa que na primeira leitura vocês deviam ter notado que isso daqui não ficou certo. Então tome bastante atenção nisso daqui. Porque aqui, ó, construção da cuba. Construção do gasômetro, agosto. Cadê o gasômetro? Tá prontão mesmo. Top. Construção do gasômetro. Aqui diz que vai até setembro. Mas no cronograma diz que vai até agosto. Aí depois tem o outro. Todos eles não está conversando, pessoal. Então dá uma olhada nisso daqui, porque isso daqui eu achei bem estranho. Mas é o que eu falo, essa é a pré-banca para vocês corrigirem isso tudo e no final do ano a gente vê funcionando. O trabalho todo, a ideia é bem legal, bem interessante. Então vamos trabalhar, aliar o texto, que eu quero no final ver esses problemas corrigidos que tem potencial para ser um grande trabalho. E eu acho que é importante isso porque mostra que tem para onde melhorar também. Ainda mais é um trabalho prático, né? Vocês demonstrando o que vocês querem mostrar aí, tudo se resolve, né? Então, mas fiquem atentos à seriedade no texto escrito, tá, pessoal? Tem muitos pontos aqui a melhorar. Alguns detalhes, professor, tinham sido corrigidos, só que na hora que a gente estava fazendo a revisão final, o professor Luiz ele baixou o texto lá e daí meio que desconversou, porque nós estávamos editando o texto online, o professor estava no Word, editando ele no Word normal. Daí a hora que foi passar para o PDF, acho que foi pego uma versão mais antiga, que estava com as coisas meio estragadas e mandou para a Kátia. Talvez, eu até acompanhei que o cronograma que está aí no trabalho é o mesmo que está aqui. Talvez tenha mudado o texto, né? Sim, certo. A questão do cronograma mesmo foi mesmo. Tudo bem. Então, parabéns aí e espero ver mais sobre esse trabalho aí em breve. Obrigado, professor. Obrigado, professor, pelas contribuições. Agora eu abro para os demais presentes, professora Celina, co-orientadora, Júlio, professor Darlan. Ou alguém aí? Não? Então, beleza. Obrigado, pessoal. Quer falar? Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Do início do projeto, da ideia de vocês já descobriram algumas falhas, já conseguiram
implementar alguma coisa diferente do que vocês iniciaram? Por exemplo, questão de eficiência da produção do gás de vocês lá, vocês conseguiram já ter alguma ideia para modificar? Observar alguma coisa que dá para ser melhorado? Eu acredito que terão que ser adicionadas mais placas, mais mais eletrodos, para aumentar um pouco mais a produção do gás, porque tá bem fraco. Eu tive a oportunidade de observar até aquele reservatório que vocês fizeram no início, né, eu acredito. Vocês já tiveram alguma ideia para estar melhorando ele? Não, até agora ele está atendendo o que ele precisava fazer. Por enquanto não vou mexer nisso. Entendi. Ótimo, é só isso mesmo. Eu vejo assim, ó. Ah, tá, desculpa. Eu vejo assim, aquele equipamento que vocês utilizaram para produção, ele tem uma série de pequenas percas, né? Porque eu vi que vocês lacraram ele com silicone. Eu vejo que a parte da fixação da onde vai ser introduzido o gás dentro do gerador lá, tem alguns vazamentos, entendeu? Tá assim um negócio meio... Então, se vocês vão fazer essa análise de rendimento, de produção, cara, isso aí tem que estar muito bem feito, entendeu? Sim, a cuba vai ser reconstruída. Esse aqui é um balde de calda de sorvete, né? A gente vai reconstruir ele com o PVC, conforme você mesmo fez a orientação lá, e botar o bico do pneu lá para fazer uma vedação melhor, porque essa cuba atualmente ela está destruída, na verdade. Entendi. Não, perfeito, ótimo. E assim, só prestar muita atenção nessa questão aí, né? Porque ali tem que estar
perfeito, né? Para vocês terem conseguir ter um dimensionamento assim correto, né, do que vocês estão produzindo. Mais alguém? Professor, desculpa, uma pequena dúvida. O tamanho da cuba, ela é desse tamanho devido às placas que tem dentro? Para reduzir o tamanho, seria possível? Teria essa possibilidade? Sim, as placas têm 20 centímetros por 4, né? Daí, tipo, dava pra fazer bem menor. É porque a gente quis reaproveitar ali o balde, pensou que seria mais fácil fazer dessa forma. Só que no final deu muito mais problema, muito mais dor de cabeça. E agora a gente vai ter que refazer tudo do zero. Então, se reduz o tamanho, as placas, como você vai reduzir o tamanho da placa, de certa forma vai perder. As placas elas já têm um tamanho menor, o balde que é maior. Entendi. Beleza. Pessoal, é importante destacar o seguinte: esse experimento ele engloba hidrogênio, que acaba sendo um combustível secundário, né? Então, se a gente for analisar o histórico da humanidade, a gente ainda está nos combustíveis fósseis. Então, pode ser que daqui a uns 20 anos ou 50 anos, vamos falar na história, né? Ah, eles utilizavam combustíveis fósseis, né? Que pessoal ultrapassado, né? Então, eu sempre gosto de falar assim: nos últimos 100 anos, a gente teve uma grande evolução tecnológica na humanidade, né? E o hidrogênio pode ser que se torne o futuro. Quem é um pouquinho mais velho aí, lembra em 2010, se falava em placa solar fotovoltaica, né? Todo mundo falava que era inviável, né? Absurdo, né? Hoje está em cima de galinheiro por aí, né? Tem em todo lugar. E eu acredito que o hidrogênio seja um combustível do futuro. Beleza? Algum questionamento, pessoal? Não? Então, obrigado. Obrigado a todos pela presença.